Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. O deputado federal do Podemos do Paraná, Deltan Dallagnol, pediu a exoneração do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. O repórter Bruno Pinheiro está conosco, volta a conversar conosco de Brasília e está ao lado do deputado, inclusive, né? Deputado, seja bem-vindo. Bruno, mais uma vez, bem-vindo. Justamente, essa informação é exclusiva, já tive acesso a esse ofício encaminhado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ministro também, chefe do GSI. Ao senhor, uma ótima tarde, que bom conversar ao vivo. O senhor enviou esse ofício, então, já é solicitando a exoneração imediata do ministro diante de imagens que estamos assistindo hoje, é isso? Com certeza, essas imagens de hoje, elas comprovam que o governo escolheu a prática dos atos de 8 de janeiro. Então, aqueles atos violentos, repudiados pela sociedade, são atos que não foram simples escolhas dos manifestantes, mas foram escolha do governo, porque tanto é responsável por aqueles atos quem age, como quem, tendo o dever legal de impedir que os atos aconteçam, deixam de agir. E os vídeos hoje são inequívocos. As imagens ali falam mais do que milhões de palavras. Além de não ter agido, além de ter escolhido a prática desses atos, o governo não tem justificativa para isso, porque ele sabia, ele foi informado, ele foi avisado. Existem várias provas, inclusive do ministro-chefe do GSI e do GSI trocando mensagens com outras instituições e dispensando, inclusive, o seu efetivo. Quando, em situações similares, mesmo, por exemplo, lá em 2014, quando o MST, por meio de 20 mil manifestantes, tentou invadir um prédio do Supremo Tribunal Federal, eles foram barrados por meio de agentes da segurança pública que são profissionais, incumbidos, responsáveis, que têm a obrigação de impedir esse tipo de ato. E lá atrás, mesmo se tratando de militantes profissionais, de guerrilheiros treinados, esses atos de vandalismo foram impedidos. E agora, quando você tem inclusive velhinhos, velhinhas, senhorinhas que mal sabiam o que estavam fazendo lá, esses atos não foram impedidos. Foram abertas as portas, se deu aguinha para pessoas que depois chamaram de terroristas, quando se deveria dar voz e prisão. E além de ter escolhido essas ações, além de não existir justificativa legal, lícita para as ações praticadas pelo governo, para a omissão do governo, além de tudo isso, eles tentaram esconder impedindo a CPMI do 8 de janeiro, tentaram esconder impedindo que a imprensa tivesse acesso a esses vídeos, alegando um suposto sigilo que não existe, porque se tem essa pasta aqui, se tem esse documento que pré-existe a um processo judicial, esse documento não é o fato de eu colocar ele no processo judicial que vai tornar ele sigiloso, como a minha carteira de identidade, se ela é pública, não é o fato de eu colocar num processo judicial sigiloso que vai tornar sigiloso. Então, o governo não ter fornecido essas informações mostra que se escondeu. Então, nós temos sim a responsabilidade do ministro-chefe do GSI, o Gonçalves Dias, que deve ser afastado, até porque o próprio Lula prometeu que afastaria. Ele garantiu na primeira semana de governo que afastaria quem praticasse atos ilícitos. Então, agora eu falo com você, presidente da República, Lula, afaste e cumpra a sua palavra. Afaste o ministro Gonçalves Dias. A gente vai aguardar uma resposta, eu volto com você no estúdio, viu? Tá, o Bruno, não, rapidamente, só perguntar ao deputado, a exoneração é uma ação administrativa. Claro. Fato é que pode se apurar também envolvimento do Gonçalves Dias, do ministro-chefe da Casa, da Gabinete de Segurança Institucional. O que ele espera que o Supremo vá tomar decisão? Porque o Supremo foi muito rápido em tomar decisões acerca desse inquérito do 8 de janeiro. O que pode ser feito agora? O que ele espera que o Supremo faça? O que o senhor espera que seja feito agora após enviar esse ofício e uma resposta dos ministros do STF sobre a Suprema Corte em relação a esse ofício que foi enviado a Luiz Inácio Lula da Silva? Nós esperamos duas respostas. O primeiro é o afastamento do ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, por duas razões. Em primeiro lugar, pelo que aconteceu, pela omissão criminosa. Existem todas as evidências de que houve uma omissão criminosa e que precisa ser investigada mais a fundo, inclusive para avaliar a omissão criminosa de autoridades superiores a ele. E mais, nessa investigação vão ser ouvidas pessoas subordinadas. Como que um subordinado, um agente público do GSI, vai ter liberdade para prestar o seu depoimento quando ele é subordinado a alguém que está sendo investigado e está sujeito à autoridade de alguém que está sendo investigado? Então, é uma condição de republicanismo, de você ter uma investigação devida e com a devida isenção dos depoimentos, que ele seja imediatamente afastado. Além disso, o Supremo Tribunal Federal começou ontem o julgamento das pessoas responsáveis pelos atos
atos do 8 de janeiro. E tem lá 3 núcleos. Um núcleo de pessoas que foram executores, que saíram às ruas, saíram, invadiram os prédios. Um núcleo de incitadores, as pessoas estavam no acampamento. E um núcleo de agentes públicos responsáveis por omissão. E só foi acusada até agora uma pessoa. Esse material dá um farto material probatório para que outras pessoas do governo atual sejam incluídas nesse inquérito e sejam devidamente responsabilizadas. A gente continua acompanhando se haverá uma resposta da Suprema Corte ainda hoje. Volto com você no estúdio. Piotr. Muito obrigado, Bruno. Agradeço também ao deputado Deltan Dallagnol, que nos atendeu aqui no Prós e Contras, lá diretamente do Congresso Nacional. O presidente Lula participou... Aliás, o Dantas está conosco aqui também? Então vamos lá, porque o presidente Lula participou dessa solenidade em comemoração ao Dia do Exército nesta quarta-feira. E isso chama atenção porque é um dia que agora um ex-membro do Exército de confiança do presidente Lula aparece nessas imagens. Ô Dantas, isso é coincidência ou não? É só transparência? Que bom que seja assim. Olha, eu acho que são aquelas coincidências do destino, né? Que são coincidências históricas. Aliás, o Gonçalves Dias, já que você mencionou coincidências, eu quero lembrar que em 2012 ele era o chefe da 6ª Região Militar e foi intermediar uma greve de PMs, uma greve da PM. E aí o que aconteceu? Ele, com o jeito dele, muito gentil, muito simpático, acabou confraternizando com a PM, porque era aniversário dele, ganhou um bolo da PM, cantaram parabéns, gravaram isso, viralizou. Ele acabou sendo afastado, foi exonerado, foi afastado do cargo por causa pelo fato de ter confraternizado. Então, quando a gente olha essas imagens aí, a gente fica esperando só o bolo, faltou só o bolo, Piotr, para ele confraternizar com os vândalos do 8 de janeiro. Dado voz de prisão que chama atenção, sendo o chefe do gabinete. Olha, o cargo é esse. Ele é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional quando um prédio do Palácio do Planalto, exatamente o Palácio do Planalto naquele momento, um prédio do governo federal estava sendo depredado. É um pouco mais que coincidência. Dantas, obrigado. A gente volta a falar daqui a pouquinho. Os ânimos se exaltaram hoje durante a sessão da Comissão de Trabalho na Câmara dos Deputados. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, partiu para cima do deputado Dionilson Marcon, belíssimo nome, do PT do Rio Grande do Sul. A confusão começou depois que Eduardo disse ter ouvido Marcon afirmar que a facada sofrida pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi fake. Vamos conferir. Eu quero imagens. Vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado! O sangue saiu disso. Vai ficar reclamando? Se apresenta. Opa! Facada é teu seu filho. Já falou tudo. Eu quero adivinhar. Eu olho o decoro parlamentar, meu olho que ele tá falando aqui, facada fake, não tem de sangue. Tu tá maluco? Vocês tentaram matar meu pai? Deise, você dizia que o Dionilson já tinha se envolvido em alguma polêmica? Os guris estão falando que tem 2 Marcon, né? Eu não sei se era o Dionilson que tinha se envolvido em polêmica antes. Eu acredito que sim. Eu fui procurar agora aqui, mas não encontrei. Só encontrei alguns financiamentos de campanha dele. Mas, de toda forma, é uma irresponsabilidade que ele fala, né? E aí a gente tem que... É aquilo que a gente estava falando aqui em linha de frente sobre a CCJ. Falta na Câmara dos Deputados decoro e respeito ao cargo e ao que eles estão fazendo lá dentro, né? Independente de ter sido ex-presidente, tinha um filho ali dentro que sofreu quase com a morte do pai, né? Acho que essa história da facada do ex-presidente Jair Bolsonaro, os guris comentaram aqui, ela ainda está muito nebulosa, tem muita coisa ainda para ser respondida, que não foi respondido durante o governo Bolsonaro, né? O ex-presidente perguntou sobre isso durante todos os dias do mandato, né? Quem mandou matar Jair Bolsonaro. Eu acho que essa história ela é muito delicada e não merece essa falta de respeito do deputado do Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, o Rio Grande do Sul protagonizando esse tipo de cena. Mas dá para entender, as pessoas me conhecem que eu não sou a favor de nenhuma manifestação agressiva em relação aos outros, mas tu consegue entender o Eduardo Bolsonaro, porque é o pai dele que quase morreu, né? E aí falar que a facada não foi real, desculpa, aí é propagação de fake news também, né? Além de ser um péssimo exemplo de moralidade e de ética, é propagação de fake news isso, né? Porque o cara quase morreu. Era o que eu ia falar, David.
Será que nesse caso cabe dar uma analisada na desinformação? Porque já que o governo foi julgado, gosta inclusive o Adélio já foi considerado inimputável, já está preso, ou seja, como é que um deputado federal mexe, e ainda mais sabendo que tinha um dos filhos do presidente ali, a reação do Eduardo, se eu me coloco na situação dele, foi até, ainda bem que seguraram ele ali, porque realmente você vê o seu pai sofrer com uma facada, quase morrer, e teve uma extensão disso pós, né, até hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre com isso, nem estou falando psicologicamente, estou falando fisicamente mesmo, e aí de repente vem uma pessoa, um deputado federal e fala que foi fake, é um absurdo isso, dentro da Câmara, acho que você falou muito bem, a Câmara dos Deputados, ela realmente está devendo pra gente bons parlamentares. Tem realmente alguns, mas 513 parlamentares, a maioria ali, nem deveria estar lá dentro. Sabe, Ricardo, tem uma máxima assim, na ciência política que a gente sempre fala, que as massas seguem os líderes. E aí, quando a gente vê esse tipo de atitude acontecendo o tempo todo, a reação das massas vai ser aquilo que, não sei se vai entrar na pauta aqui da Jovem Pan, mas é o aumento da polarização, porque é isso que a gente vê dentro do Congresso, falta de respeito, um monte de bobagem, todo mundo falando o que quer ali dentro, ninguém tem um mínimo de olhar para o outro, um mínimo de cuidado, e aí acabam disseminando fake news à torta e direito. Óbvio que a população vai se espelhar nisso daí e vai fazer a mesma coisa. E como você vê, não vai ter comoção nenhuma. Não. Sabe, porque se fosse alguém da direita falando, se fosse o oposto, a situação inversa, nossa senhora, a grande imprensa pararia, é um absurdo, ia ter 50 características desse deputado que fizesse isso com alguém da esquerda. Mas, infelizmente, realmente tem lado a justiça no Brasil. E aí... essa política no Brasil virou Daniel, entretenimento. você que já foi deputado. Então, assim, eu acho que essa é essa situação, essa cena tem muito cunho pessoal, né? Por conta da história do que está sendo dito ali. Agora, no aspecto político, essa sessão da CCJ, né, salvo engano, nunca teria sido televisionada ou nunca teria sido... A gente nunca teria ficado sabendo se não fosse essa briga, né? Então, enfim, é um pouco da necessidade também que a população tem de ver a política como um entretenimento, como quase um Big Brother, uma coisa assim, né? E os eleitores do Marcon ali, que são filiados ao PT, é óbvio que estão gostando dessa agressão gratuita, né? Ver isso repetindo. É óbvio que ele faz isso como uma forma de entretenimento para aparecer mesmo, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom. Para receber novos vídeos, quando é narrada por e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos. Tomam significados diferentes também. Isso é muito impressionante ver. Agora, se você entra no Instagram, em algumas páginas, assim, por exemplo... com críticas de um certo apoiador do Lula, o Lula vai falar que esse crítico tá fora da razão dele, enquanto que do outro lado vai falar que, poxa, olha só, tá vendo, ele tá sendo coerente. Então, assim, um pouco do dia a dia. Eu acho que raramente a gente tem visto notícias do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados em especial, que são ligadas, de fato, a algo que seja importante para desenvolver o Brasil. O que a gente tem visto de notícias nos últimos tempos são brigas, são coisas polêmicas, a peruca do popular baixaria, né? Um monte de coisa, assim, nessa linha. Uma coisa que precisa ficar claro é que a gente tem 2 deputados Marcon, que se chamam pelo sobrenome Marcon, e os 2 do Rio Grande do Sul. Um é de direita, outro é de esquerda. Esse aí é o Dionilson, que é do PT. O outro é o Maurício, que é do Podemos, salvo engano. Então, para não fazer confusão. Agora, uma coisa a gente precisa se lembrar, né? Tem quem não seja marido, tem quem não seja esposa, tem quem não seja pai, mãe, mas todo mundo é filho, senão não existe, né? E aí a gente precisa se lembrar que ali, mesmo sendo um parlamentar, mesmo estando no trabalho, ele não deixa de ser filho e não deixa de ter a relação afetiva com alguém que quase morreu. Então, assim, a gente precisa se colocar no lugar do outro também, né? Será que se fosse alguém falando do meu pai ou da minha mãe, que sofre até hoje os efeitos de uma facada, de uma tentativa de homicídio, será que eu também não perderia as estribeiras, também não sairia do meu centro, não seria também tomado por uma violenta emoção ali de querer reagir? Então, acho que a gente precisa fazer essa defesa importante também. Imagina, claro. Minha mãe, por exemplo, é a Georgina de Freitas, né? Aí alguém fala mal dela. Por mais que ela tenha cometido o que ela cometeu, a gente tem uma memória afetiva. Sim. Né? Ela pode ter sido uma boa mãe, foi uma péssima pessoa, uma cidadã criminosa, mas foi uma... E você não faz isso gratuitamente, como fez o deputado lá do PT. Realmente, então assim, a gente precisa também trabalhar essa questão. Foi fake news e foi tremenda falta de empatia do próprio deputado. Ele pode até ter uma opinião
que vai contra, inclusive, o que a Justiça já decidiu. A Justiça decidiu ser inimputável, imputável, tanto faz, mas a Justiça concluiu que teve a facada, que teve um atentado, que teve uma tentativa de matar o ex-presidente. Isso aí é inconteste, né? Então ele vir e trazer essa opinião para o filho da vítima é uma afronta terrível, gigantesca, inconsequente, inclusive. Bom, Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.